Pessoal, passando por aqui inicialmente, querendo te desejar um bom ano, que seja um ano grandioso e produtivo para todo mundo, que vai começar daqui a pouco aqui no curso Positivo. Bem, a gente passa aqui hoje para conversar, para comentar e saudar as mudanças, as já previstas e tão esperadas mudanças que hoje foram anunciadas pela reitoria da Universidade Federal do Paraná. Em linhas gerais, você já viu com o professor Cordeiro, com o professor Daniel, o que ficou da mudança. A gente vai ter agora 80 questões. Na manutenção daquela divisão de peso por áreas, veja, das 80 questões, 32 continuam dentro das áreas de natureza e aí 48 dentro das áreas de humanas, com a novidade de que serão 4 alternativas. O que é muito interessante, né? Porque a gente sabe que duas grandes provas de universidades públicas no Brasil já fazem provas assim, com 4 alternativas. O que exige da banca, o que exige da universidade um cuidado e uma responsabilidade muito maior na hora desta seleção. São 4 alternativas agora. A UERJ já faz assim, a Unicamp já faz assim, e agora vem a nossa Federal do Paraná também trabalhando com esse modelo de prova. O que cá entre nós é muito bom, você vai ver, é uma mudança que vai ser muito interessante para a gente. E para a gente que se prepara para fazer 2 redações, 2 produções de texto. Foi isso. Foi isso que foi anunciado hoje no documento, a partir do qual vocês viram vários itens funcionaram como argumentos para justificar esta mudança. E sabe que lá no distante ano de 2004, houve a primeira vez em que a Federal fez uma prova com segunda fase. Então, se você observar, se você entrar na internet e olhar lá a história do vestibular na Federal, você vai ver que de 73 até 2003, de 1973 até 2003, era uma fase só. Era uma fase só com alternativas de VF, com itens de VF. Em 2004, houve pela primeira vez uma segunda fase. Sabe quantas produções de texto havia naquela prova? 7. É verdade, 7 textos, 7 pequenos exercícios a serem feitos. Depois, com o correr dos anos, foram 5 redações. Depois 3. E agora a gente, de novo, vê uma mudança. Quer dizer, com relação às mudanças na prova de compreensão e produção de texto, a gente viu várias mudanças, a gente acompanhou, a gente trabalhou junto dessas diferentes modalidades de prova e estamos aqui, aprovando como sempre, fazendo com que os nossos alunos encarem esta prova como sempre encararam, não é verdade? Então a novidade para a gente é, em linhas gerais, no que se refere à produção de texto, compreensão e produção de texto, é que não haverá grandes novidades. De um modo em geral, a gente vai manter a base da estrutura do curso, a estrutura teórica, você vai ver posteriormente, e obviamente vamos pensar naquilo que pode, quanto aos gêneros textuais, ser trabalhado com relação a 15 linhas, um texto de 15 linhas, e aí muita gente já está pensando, porque eu já ouvi assim, o que pode ser um texto de 15 linhas? Um pequeno texto dissertativo, um artigo, um resumão de 15 linhas? Mas mais do que isso, também um texto de 5 linhas, um texto de tiro curtíssimo, como já houve outras vezes e como em outros momentos a gente já trabalhou muito aqui também no curso Positivo. Veja, mudanças são sempre necessárias. Quando as mudanças são boas, e a gente vai testar isso este ano, todo mundo sai ganhando. E os nossos votos é de que realmente esta prova venha a ter uma modificada, uma chacoalhada e que agite todo mundo para que a gente possa ter uma seleção que continue sendo uma seleção boa, com muito menos esforço, com muito menos sacrifício no sentido daquela agonia de ficar esperando uma segunda fase, de ficar esperando uma lista de aprovados para a segunda fase, e tudo aquilo que acontecia antes. E tudo aquilo que acontecia nesse período em que nós tivemos, desde 2004 até aqui, 2 fases. Foi um período bom, não tenha dúvida. Houve muitas mudanças ao longo desse período em que havia 2 fases, mas a Universidade Federal do Paraná achou, houve por bem, fazer essa mudança. E a gente aqui no Positivo, a toda hora está mudando. E é por isso que a gente vem aqui dizer a você, fique tranquilo. Você vai chegar, vai se adaptar, vai conhecer junto da gente como vai ser feito o trabalho para essas mudanças
E tomara que no final do ano a gente possa, em uma prova, no dia 15 de novembro, ou seja, está bem distante, com um calendário que vai nos facilitar a vida, para que a gente possa, lá no dia 15 de novembro, perceber que o trabalho, como sempre, foi bem feito. Tá bom? Então fique tranquilo, aproveite o restinho de férias que você tem, porque daqui a pouco a gente vai se encontrar aqui no curso positivo. Valeu!